E aí, meus amigos, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade à série quanto às formalidades do texto. Falaremos a respeito do uso de aspas na redação discursiva. Há uma grande controvérsia, os alunos sempre se confundem com relação ao uso de aspas. Dixon, mas é obrigatório ou não é? Claro que é obrigatório. E a gente vai falar aqui sobre os principais pontos relativos a isso. Mas sem muita enrolação. Vamos direto ao ponto. Olho na tela. Pessoal, com relação ao uso de aspas, eu trouxe basicamente aí para você 5 itens que são obrigatórios. Vamos lá. Primeiro desses itens aqui é o seguinte: toda vez que você for fazer uma citação no texto, para você abrir a citação e para você fechar a citação, você vai fazer uso das aspas. Lembrando que aspas são um sinal de pontuação. E claro que o objetivo principal das aspas aqui é você dar destaque a determinada parte do seu texto. Isso é muito importante. Então o uso das aspas nas citações é obrigatório. Você vai fazer uma citação da Constituição Federal. Por exemplo, o artigo 144. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Pessoal, como a gente já viu no vídeo de inicial maiúsculo, você começa essa citação com inicial maiúsculo, então esse A vai ser maiúsculo. E toda esta estrutura, toda esta citação que você trouxe da Constituição Federal deve ser colocada aqui do jeito que está na Constituição Federal, sem nenhuma mudança, sem nenhuma modificação. E toda essa estrutura deve estar entre aspas. Você vai colocar as aspas duplas no início da citação e as aspas duplas ao fim desta citação. Lembrando o seguinte, com relação ao sinal de ponto final. Se o sinal de ponto final já fizer parte da citação, você vai colocar o sinal de ponto final no interior da citação, ou seja, dentro aí dessa citação e as aspas por fora do ponto final. Se o ponto final não faz parte, você vai deixar sem o ponto final. Ok? Sem um ponto final. E aí depois do sinal de pontuação você pode continuar o seu texto normalmente ou ainda colocar depois das aspas, vírgula ou ponto final, dependendo do contexto aí do que você de fato vai redigir no seu texto. Eu também vou utilizar aspas na transcrição de outros textos. Então, quando você vai transcrever outros textos, outras partes de texto, é obrigatório que você também utilize as aspas para isso. Então, você vai pegar um trecho lá de uma obra, que não é nem uma citação, mas você quer trazer uma parte de um trecho de uma obra, né? Você não está citando a obra, mas você quer, de fato, fazer uma transcrição. A transcrição também deve ser colocada entre aspas. Pessoal, na redação também é importante que você grafe os estrangeirismos por meio de aspas. Isso é obrigatório. Então, todos os empréstimos linguísticos de outras línguas você vai grafar entre aspas. É o caso, por exemplo, de home office, né? A gente está falando muito de home office aí durante a pandemia, então você vai trazer entre aspas. Eu vou falar do habeas corpus entre aspas também. Então, todas as palavras de origem estrangeira devem ser grafadas entre aspas. Na sequência, toda vez que você tiver um neologismo, neo vem de novo, isso quer dizer que são as gírias, são as novas palavras formadas na nossa língua portuguesa e, obviamente, essas palavras elas ainda não estão no VOLP, vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Então, por exemplo, você quer falar aqui de sofrência, que não está lá no VOLP, né? Eu adoro sofrência, o gênero sofrência. Você vai colocar entre aspas sofrência. Por exemplo, você vai se referir a uma propina, né? em uma determinada operação. E aí você quer falar lá do pichuleco, né? Que foi um dinheiro que receberam como propina. Então o pichuleco vem entre aspas porque ele remete à propina. Então lembre-se sempre dos neologismos, as gírias, né? E essas expressões populares, utilizá-las aí sempre entre aspas. Na sequência, toda vez que você tiver também aqui uma ironia ou ainda uma metáfora ou uma ênfase com relação a alguma coisa. Você tem uma metáfora, você vai grafar a metáfora entre aspas. Exemplo disso, você pode falar lá, o Brasil injetou 500 milhões de reais na economia. Não quer dizer que o Brasil pegou uma seringa e de fato injetou, o governo não fez isso. Então esse injetou você pode colocar entre aspas, embora muitas dessas coisas não sejam obrigatórias. O examinador não cobre, mas a regra é essa. Então esse injetou ele deve ficar entre aspas. Quando você utilizar de ironia também,
Quando você falar lá, que belo trabalho, belo entre aspas, por quê? Porque você está sendo irônico, na verdade o trabalho não foi bem feito. Né? Hoje eu estudei muito, e muito entre aspas. Na verdade você não estudou tanto assim, você não estudou quase nada. Então ironia, a gente utiliza também as aspas para destacar a ironia. E por fim, a gente vai utilizar também as aspas aqui para títulos de obras literárias. Então se você tiver que trazer aí alguma obra literária, o título dessa obra, você vai colocá-lo com inicial maiúscula, só a primeira maiúscula, e entre aspas. Então, Os Sertões, de Euclides da Cunha, você vai lá e coloca entre aspas. Crime e Castigo, entre aspas, de Dostoiévski. Beleza? Isso é obrigatório. E aí, curtiram o vídeo? Espero que vocês tenham gostado. É muito importante que você saiba fazer uso correto das aspas. Agora você vai arrebentar na prova discursiva. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, por favor, se inscreva, que dessa forma você ajuda a fortalecer a causa da redação discursiva. E lembre-se também de ativar o sininho aí para receber todos os vídeos e todas as notificações aqui do nosso canal. Não se esqueça também de curtir os meus perfis e, claro, curtir os perfis do meu curso, o Curso Direto ao Ponto, nas redes sociais. Eu espero por você nos próximos vídeos. Tchau!